Donald Trump declara-se inocente das 37 acusações de que é alvo numa audiência em tribunal e parte sem condições impostas por não haver perigo de fuga. Putin admite falta de equipamento militar e de preparação face a ataques ucranianos, mas classifica de catastróficas as perdas do lado de Kiev. Senado italiano presta tributo a Silvio Berlusconi com um minuto de silêncio. Italianos homenageiam o político no exterior da sua casa em Milão. Presidente da Comissão Europeia faz périplo pela América Latina com acordo com o Mercosul no topo da agenda. Donald Trump declarou-se inocente de todas as acusações de que é alvo, 37 no total. No final de uma audiência em Miami, foi autorizado a abandonar o tribunal por se considerar que não há risco de fuga. O antigo presidente dos Estados Unidos, de 76 anos, está acusado de pôr em risco a segurança do seu país por ter guardado documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca e de se ter recusado a devolvê-los. Trump fala em caça às bruxas com o objetivo de afastá-lo da corrida às presidenciais de 2024. Enquanto os militares ucranianos avançam lentamente na sua contraofensiva, terão feito reconquistas em Donetsk. Os mísseis russos que caíram durante a noite em Kryvyi Rih mataram pelo menos 11 pessoas e feriram mais de 2 dezenas. O ataque à cidade natal do presidente Zelensky acontece quando as suas forças tentam expulsar as russas de cerca de 1/5 do território ucraniano que ocupam. Os residentes que vivem na linha da frente veem aumentar os desafios. Нету ни света, ни интернета. Вот что нам скажут? Вот приезжают, вот вы приехали, сказали, что началось контрнаступление. Кто-то приехал, тоже говорит, просто началось контрнаступление. А мы, чтобы ходить, так вот, спрашиваем, ну что, началось? Как-то... A Ucrânia intensificou as suas investidas em várias direções, mas nem tudo estará a correr bem. Moscovo divulgou um vídeo do que afirma serem tropas russas a repelir um ataque ucraniano em Donetsk. Esta terça-feira foi anunciado que Vladimir Putin assinou uma lei que anula o acordo entre a Rússia e a Ucrânia sobre a utilização do Mar de Azov e do Estreito de Kerch. O presidente russo diz que estes territórios pertencem apenas à Rússia. Vladimir Putin admitiu no encontro com correspondentes de guerra russos que o exército sofre de falta de munições de alta precisão, equipamento de comunicação e drones. O presidente russo reconheceu também que a Rússia poderia estar melhor preparada para os ataques de drones e artilharia sobre o seu território a partir da Ucrânia. Условно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник вести будет все таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовить, согласен. Но проблема будет решена. Putin reconheceu ainda que a Rússia já perdeu 54 tanques na contraofensiva ucraniana, mas frisou que as perdas do lado de Kiev são catastróficas, estimando que atingiram até 30% do equipamento fornecido pelo Ocidente. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. По моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Он говорит, все призывники. У меня нет мобилизованных вообще. Reforçar a parceria estratégica com a América Latina é o propósito da Presidente da Comissão Europeia no périplo por 4 países da região. Dada a conjuntura de tensão com a Rússia e a China, a União Europeia quer reforçar alianças com parceiros confiáveis no resto do mundo. Na visita à Argentina, terça-feira, Ursula von der Leyen e o presidente argentino Alberto Ángel Fernández assinaram um acordo de cooperação no domínio das matérias-primas sustentáveis. A Argentina faz também parte do Mercosul, um bloco regional que conta com o Brasil, Paraguai e Uruguai. A conclusão do acordo comercial entre os dois blocos foi central na reunião na véspera entre a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Brasil, Lula da Silva. As negociações começaram há mais de 20 anos. We both believe that it is now the time to conclude the EU-Mercosur agreement. We have the ambition, the two of us, to get it done as soon as possible, the latest by the end of the year.
O acordo foi tecnicamente fechado em 2019, mas a ratificação ficou parada durante a presidência de Jair Bolsonaro, que apostou na desmatação do santuário, que é a Amazónia, para expandir a indústria agropecuária e a mineração. Já com Lula da Silva de volta ao poder, a União Europeia enviou uma carta ao Mercosul com mais exigências sobre a proteção do ambiente, que foram mal recebidas por causa do seu unilateralismo. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. A carta enviada em março não menciona explicitamente sanções, mas propõe tornar obrigatórios alguns dos objetivos ambientais estabelecidos pelo Acordo de Paris para travar as alterações climáticas. Pelo menos 3 países da União Europeia já ameaçaram não ratificar o pacto comercial, mas os analistas estão otimistas. Devemos recordar, sin embargo, que el comercio entre los países de la Unión Europea y los de Mercosur a lo largo de estos últimos 20 años se ha incrementado aún sin acuerdo. No hay una dificultad estratégica que esté signada por la ausencia de voluntad política. Os negociadores de ambas as partes deverão reunir-se no final de junho para tentar que o acordo seja assinado durante a Cimeira de Líderes da União Europeia com a Comunidade da América Latina e Caraíbas em meados de julho em Bruxelas. Já o périplo de von der Leyen continuará pelo Chile e o México até 15 de junho. Três pessoas foram encontradas mortas na cidade de Nottingham, no Reino Unido. 3 outras foram atropeladas por uma carrinha em incidentes relacionados. A polícia deteve um homem de 31 anos por suspeita de homicídio. 2 pessoas foram encontradas mortas em Ilkeston Road e a outra em Magdala Road. O homem que conduzia uma carrinha tentou atropelar mais 3 pessoas que estão a ser tratadas no hospital da cidade. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, classificou como chocantes estes acontecimentos. Foi com um minuto de silêncio que o Senado italiano prestou tributo a Silvio Berlusconi. Uma homenagem solene de aliados e opositores do falecido antigo primeiro-ministro de Itália. Mas não foram os únicos. Muitos italianos fizeram questão de relembrar o político, líder do partido Forza Itália, falecido segunda-feira aos 86 anos, no exterior da sua residência em Milão. Uno spirito, una grinta che aveva, che dimostrava in tutte le cose dove provava ad entrare, dalla televisione al calcio, alla politica. Os últimos preparativos para o funeral de Estado de quarta-feira estão a ser ultimados na Catedral de Duomo, em Milão. Apenas 2.000 pessoas participarão na cerimónia, mas espera-se que muitas outras encham o exterior da catedral. Há também quem vá assistir à cerimónia através da televisão. Os trabalhadores de empresas de bens e serviços pedidos via plataforma digital, tais como os motoristas e entregadores de comida, vão ter melhores condições. Essa é a promessa de um novo acordo entre os ministros dos Assuntos Sociais da União Europeia. Para tal, os trabalhadores que agora são considerados independentes devem cumprir pelo menos 3 de 7 critérios aplicados aos trabalhadores por conta de outrem. Exemplo disso são a definição do salário e das tarefas que não podem ser recusadas. Nesse caso, terão direitos laborais e proteção social, como, por exemplo, férias pagas ou baixas por doença. Atualmente, estes 28 milhões de trabalhadores espalhados por toda a União Europeia sentem-se muito desprotegidos. Se machucar, se acontecer algum acidente, eles não fazem nada. Outro objetivo é obrigar a criar mecanismos para que a distribuição de tarefas e a atribuição de turnos seja feita de maneira mais humana e não apenas com base nos algoritmos do sistema informático usado pela plataforma. 5 Estados-membros, incluindo a Alemanha e a Espanha, consideram que a legislação deveria ser ainda mais ambiciosa e os sindicatos concordam que haverá obstáculos difíceis de ultrapassar. It's for sure less ambitious because it's discussing about putting extra hurdles with with 3 criteria and not 2 criteria. It's also discussing about the possibility to have national derogations. So it's not taking the first principle of the objective of the Commission proposal is granting the rights of workers that they deserve. A próxima etapa de negociações será com o Parlamento Europeu.
O setor gera anualmente 14 mil milhões de euros de volume de negócios na União Europeia e o número de trabalhadores deverá passar para mais de 40 milhões de pessoas em 2025. Pela primeira vez na história, o Denver Nuggets venceu o título da NBA. O homem do jogo, responsável por 28 dos 94 pontos marcados pela equipa do Colorado, foi Nikola Jokic. O sérvio conquistou mesmo o troféu de melhor jogador das finais da temporada 2022-2023. Galardão que junta a outros dois o de melhor jogador em termos gerais que recebeu nas duas épocas anteriores. Não foi um jogo de cortar a respiração, mas foi o suficiente para que na sua primeira final de sempre o Nuggets se impusesse ao Miami Heat, ainda assim por uma curta vantagem de 5 pontos. Uma final que poderia ter sido 100% feliz não fosse a noite ter terminado mal. No meio dos festejos, uma discussão terminou em tiroteio com 9 feridos, 3 deles em estado grave. A polícia deteve o atirador. A temporada 2023-2024 será a última de Kylian Mbappé com as cores do Paris Saint-Germain. O atacante estrela do PSG informou por carta à direção do clube que não tem a intenção de ativar a cláusula que poderia prolongar por mais 12 meses o contrato, que chega ao termo no próximo ano. O anúncio alimenta os rumores de uma passagem para o Real Madrid, que já manifestou interesse em Mbappé, sobretudo depois da saída repentina do seu próprio atacante estrela, Karim Benzema.